bom dia, boa tarde, boa noite e quiçá boa madrugada, dependendo do horário que você esteja assistindo a este vídeo. Está começando mais um Psi Explica e vamos falar hoje sobre psicose, a estrutura psicótica e três manifestações clássicas da estrutura psicótica, que seriam elas: paranoia, esquizofrenia e psicose maníaco-depressiva. Vamos falar um pouco sobre cada uma delas para esclarecer as suas manifestações, seus processos e seus sintomas de uma forma bem simples e direta para vocês. Primeiro, vamos começar pela paranoia. É algo muito falado, né? A gente sempre costuma, alguém fala, fulano é paranoico, fulano tá com paranoia na cabeça. Sempre tem alguém que fala isso. Mas o que seria de fato essa paranoia? O que seria esse sujeito paranoico? Então, sujeito paranoico é aquele que ele sempre está envolto de pensamentos de perseguição. Ou seja, esse sujeito, ele sempre se vê como alguém perseguido, ele sempre se vê como uma vítima, ele sempre está numa posição onde o outro o está observando, o está julgando. Sempre há uma figura externa que tenta coagir esse sujeito. Claro, tudo isso é no nível da sua estrutura psicótica, é no nível do seu sintoma. Não que as pessoas estejam de fato fazendo isso com o sujeito paranoico, mas ele elabora uma rede, toda uma rede que consegue confirmar para ele que aquilo de fato existe. E esses sujeitos, eles têm uma coisa chamada delírios persecutórios. Olha que nome bonito, né? Delírios persecutórios é justamente quando essa percepção externa da vida do sujeito, das pessoas ao seu redor, elas começam a mudar o foco. Então, tudo vai ser para o sujeito de uma forma persecutória, de uma forma perseguí-lo. Logo, ele vai achar que sempre está havendo um complô, que alguém está falando dele, que alguém está falando sobre ele, que alguém está tentando puxar o seu tapete, destruir a sua vida, lhe agredir, que estão criando redes conspiratórias contra a vida dele. Então, o delírio persecutório leva o sujeito a ter uma percepção do mundo todo contra ele. Um exemplo simples que eu posso citar, por exemplo, a pessoa está num ponto de ônibus e neste ponto de ônibus, vamos dizer, tem mais duas pessoas um pouco afastadas conversando, e então esse sujeito ele vai achar que essas duas pessoas estão tramando algo contra ele, que essas pessoas conhecem ele, que ele já viu essas pessoas perseguindo, que elas descobriram algum fato que ele esconde, que elas estão planejando roubá-lo, espancá-lo, matá-lo. Então, esse é um exemplo de um delírio persecutório. É um exemplo de uma pessoa que está paranoica, em estado de psicose paranoica. É esse o exemplo. Eu acredito que tenha ficado claro. Caso não tenha ficado, vocês podem colocar nos comentários aqui embaixo que eu irei responder para vocês. Ou posso até fazer um vídeo respondendo para ficar até mais didático, tá certo? E se você ainda não está inscrito até agora, já sabe, né? Se inscreve, minhas redes sociais estão aqui, me segue lá e vamos fazer isso aqui gerar uma informação mais ampla para as pessoas, tá certo? Que o meu intuito é esse, é levar para as pessoas uma amplitude de conhecimento sobre a área mental. E agora vamos para a próxima manifestação. A próxima manifestação é a esquizofrenia. Eu acho que a esquizofrenia é o mais conhecido hoje em dia, é o mais falado, é o mais popular. Esquizofrenia era conhecida popularmente, ainda é conhecida, na verdade, especialmente nos interiores, como a loucura de fato em si, o louco, o doido, o sujeito alienado, sem razão. Seria esse sujeito esquizofrênico, porque ela é um nível de psicose um pouco mais intenso do que a paranoia, porque esse sujeito agora, ele está envolto em uma realidade completamente diferente. Enquanto o paranoico, a percepção de realidade dele é que as pessoas estão contra ele, o sujeito esquizofrênico ele vive em sua própria realidade. E a figura de um outro, a figura de uma outra existência, ela muitas vezes é uma tentativa de agressão, segundo esse sujeito.
Por quê? Porque eu vivo no meu próprio mundo. Eu tenho a minha própria existência aqui, está construída a minha casa, então estão invadindo a minha casa, estão invadindo esse meu mundo. Então, isso é muito disruptivo para o sujeito, porque quebra a linearidade que confirma que aquele mundo é real para o sujeito, mesmo que de fato esse mundo não seja real para esse sujeito. E há a característica dos delírios, das alucinações, que se manifestam justamente como uma tentativa de organização de cura desse sujeito para lidar com essa realidade opressora. Então, esse indivíduo, ele começa a delirar, começa a alucinar. E o que seriam essas duas coisas? É uma alteração, novamente, como eu falei na primeira parte, da percepção. É uma alteração da percepção do sujeito. Então, pequenos estímulos podem gerar grandes interpretações. Eu posso ouvir um tilitar de metais e achar que tem uma criatura de metal, por exemplo, tentando adentrar na minha casa ou me perseguindo na rua, e aí eu visualizo essa criatura, tenho medo, entro em pânico, saio correndo, mas também pode acontecer de eu não visualizar, certo? Na maioria dos casos é relatado mais os delírios auditivos, tem delírios de grandeza, o sujeito ouve figuras divinas, um anjo ou o próprio Deus, que ele interpreta como o próprio Deus, falando com ele, dizendo que ele tem uma missão, dizer que ele deve passar tal mensagem. Então, a realidade, a percepção da realidade é toda modificada e a pessoa vive na sua própria realidade. É uma tentativa de elaborar uma lacuna, de elaborar uma falta, de preencher um buraco nesse sujeito durante a sua formação primordial. Como eu falei nos primeiros vídeos, assistam lá, não esqueçam, que vocês vão compreender bem melhor o que eu já estou falando, tá certo? Então, a esquizofrenia, ela se manifesta como uma realidade subjetiva na tentativa de uma cura frente ao que seria o real, ao que seria aquilo que não foi suportado, a um buraco no sujeito nas suas primeiras formações de vida. Então, a esquizofrenia leva ao delírio, leva a alucinações, a ouvir o que não existe, a ver o que não existe, inclusive a ter percepções táteis, como o caso de pessoas que sentem a sua pele, sentem e veem a sua pele descascando, caindo, ou animais rastejando por debaixo da pele. E é como eu estou dizendo, vê e sente. Então imagina o quão terrível isso não é para a pessoa. Tendo dito isso novamente, se tem alguma dúvida, coloca aqui embaixo que eu darei o feedback para vocês. Posso dar até mesmo em vídeo, como eu já falei. E agora vamos para a última parte do vídeo, que é a psicose maníaco-depressiva. A maioria de vocês talvez nunca tenha ouvido falar desse termo, psicose maníaco-depressiva. Por quê? Porque ele não é um termo mais usado. Ele deixou de ser usado. Hoje em dia, nós utilizamos o transtorno de personalidade bipolar. Então, o transtorno de personalidade bipolar seria a psicose maníaco-depressiva. E agora vamos falar um pouco sobre esse transtorno de personalidade. Esse transtorno de personalidade ele é caracterizado por mudanças de humor do sujeito, por isso que é maníaco-depressiva. O maníaco vem de um estado eufórico. Não é maníaco no sentido que a gente tem, vamos supor, maníaco do parque, é um assassino, é uma pessoa cruel. Não. É maníaco no sentido de mania. Então a pessoa está constantemente eufórica, você está eufórico constantemente, positivo, pensamento positivo, de frente para tudo, de bem com a vida, está ali sempre com energia. Essa é a característica da pessoa que está na posição maníaca dentro do transtorno bipolar. E essa pessoa ela vai ter energia para tudo, como eu falei, vai ser extremamente proativa, vai ser motivadora dos outros, vai estar sempre feliz, alegre e tal. Porém, diferente do que seria um transtorno borderline, que eu irei abordar em outros vídeos bem mais na frente, esse sujeito ele tem um intervalo longo para mudar o seu humor. Que o borderline ele muda o humor rapidamente. O sujeito maníaco depressivo ele tem longos períodos de mania para depois o humor mudar e agora vem para a segunda parte, a fase depressiva da bipolaridade. E a fase depressiva da bipolaridade é exatamente todo
o contrário da mania. É uma fase antagonista da mania. Ou seja, o sujeito tem pouca energia, não há proatividade, ele não está, como nós dizemos no popular, de bem com a vida, ele não tem aquela energia para trabalhar, ele não consegue manter pensamentos positivos como antes, que ele estimulava as pessoas, estava alegre, estava sorridente. Agora não. Agora está mais triste, cabisbaixo, depressivo mesmo. Então, é uma falta de energia, é uma tristeza, é um quadro totalmente depressivo que o sujeito está instaurado. Após um tempo, esse quadro muda e ele volta para a mania. Então, a psicose maníaco-depressiva é hoje o que chamamos de transtorno bipolar, que é a mudança de humor após algum período de tempo. E esse período de tempo é um longo período de tempo. Às vezes a pessoa pode durar 1 mês com a mania, 2 meses com a mania, antes de alternar. Não é uma troca rápida. Troca rápida de humor é mais característica do transtorno de personalidade borderline, que antigamente era conhecido como transtorno de personalidade limítrofe. Tá certo, gente? Então, o que ocorre aí, então, nesse indivíduo é um grande sofrimento mental que esse indivíduo vai ter devido a essas oscilações, porque ora ele está muito bem, ora ele está muito mal. Ora ele tem que tomar medicação para X, ora ele tem que tomar medicação para Y. E todas essas alterações levam o sujeito a um grande sofrimento. Por isso a necessidade da busca de um profissional de psiquiatria e um profissional de psicologia, para que a medicação possa fazer efeito e o tratamento psicoterápico aliado a ela possa completar a estabilidade mental desse sujeito. Eu termino o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham compreendido. Se não compreenderam, já sabe, minhas redes sociais estão aqui embaixo. É só colocar em qualquer uma delas as suas dúvidas que ficaram pendentes, que eu irei responder. Se chegou até agora no final, espero que você tenha chegado e que tenha, sobretudo, gostado. Deixa aí o seu like, deixa a sua curtida. Me segue nas redes sociais, se inscreve no meu canal no YouTube, ativa o sininho para mais notificações. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, falou e até mais.